palavra é esta: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa noite, meus amados, nós vamos pensar um pouquinho daquilo que se chama vida em família. A estabilidade da família. O que é necessário para que isto aconteça? A vida em família, meus irmãos, geralmente ela é cercada de muita expectativa. E a expectativa começa mesmo antes do casamento. O rapaz olha para uma moça e diz: é esta a minha amada. A moça também olha para o rapaz e diz: este é o meu amado. Um olha para o outro e diz: é a pessoa escolhida por Deus para a minha vida. E ainda quando no namoro ou no noivado, começam a fazer muitos sonhos. Os que são casados, estão aqui, sabem perfeitamente disso. Fazem cálculos para a vida. E normalmente ninguém faz um cálculo ruim. Planeja-se não só o relacionamento a dois, mas até prepara-se o ambiente para a chegada dos filhos. Isto, às vezes até antes do casamento. Depois do casamento, já depois de uma certa idade, de vários anos ou décadas de casados, a preocupação começa a mudar, tomar um outro rumo. E agora, além da preocupação com os filhos, existe a preocupação com os netos. E aqueles mais abençoados com os bisnetos, e quem sabe até com os tataranetos, não é? Esta é a vida. É neste aspecto que se olham para as pessoas e se faz a seguinte afirmação: é uma família. O desejo de toda família é ser uma família saudável, uma família feliz, uma família harmoniosa, é crescer materialmente e crescer espiritualmente. Este é o grande desejo. Você olha para o seu filhinho e começa a pensar acerca dele. Meu filho vai ser um filho obediente. Vai trazer alegria ao meu coração, alegria à minha vida. E você faz tantos cálculos com a esposa. Meu casamento nunca vai se acabar. Eu vou ter uma vida muito longa ao lado daquela que Deus me deu, ou daquele, a mulher diz, daquele que Deus me deu. Mas será que isto realmente acontece? Vocês sabem que é um castelo de areia. Creio que muitos de vocês já brincaram numa praia. E a gente se deita na areia e faz monumentos, castelos, suntuosos à nossa vista, belos. Mas de repente vem aquela onda e bate naquilo, e aquilo vira novamente, simplesmente, a areia que estava lançada na praia, volta a ser a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a areia não é local de se edificar castelos. Nem todo local é local para uma edificação. Eu assisti esses dias na televisão, eu creio que um mês e pouco atrás, lá na minha terra, no Pará,
uma cidade na beira do rio, que de repente as casas estavam afundando. A terra estava se abrindo e as casas estavam afundando na beira daquele rio. E alguém perguntou o porquê daquilo. E a explicação é que ali tinha sido um terreno que haviam colocado lixo. E o lixo não resistiu à força da água estar batendo, cedeu e as casas desmoronaram. Da mesma forma, meus irmãos, é o nosso casamento. É a relação entre pais e filhos. É a relação entre marido e mulher. É a relação entre netos e avós. É a relação dentro da família que, se nós notarmos no mundo atual, muitas famílias estão sendo edificadas sobre o lixo, estão sendo edificadas sobre monturos, estão sendo como castelos na areia, e de repente a pessoa olha para um lado, olha para outro, e diz, mas não era isto que queria. Mas é isto que está acontecendo. E talvez você indague, pastor, por que será isto? A palavra lida esta noite, em primeiro lugar, ela diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que o edificam. E é nesse contexto, e diante deste desafio que nós estamos buscando, ter um lar edificado pelo Senhor, um lar governado pelo Senhor, um lar com total estabilidade familiar, uma instituição que não venha a ruir. Eu sei que muitos de vós podeis afirmar esta noite que a responsabilidade é de Deus. Não, a responsabilidade não é de Deus. O Senhor nos entregou esta responsabilidade. Agora, se nós colocarmos o nosso lar nas mãos de Deus, entregarmos ao Senhor, o Senhor se responsabiliza por ele. Vou repetir. O Senhor se torna responsável pelo nosso lar, se nós entregarmos o nosso lar ao Senhor. Que foi entregue realmente nas mãos do Senhor, que possa ser destruído. Se você começar na progênie da humanidade, e você for ao Jardim do Éden, aonde foi instituída a primeira família na face da terra, você vai ver que Deus instituiu aquela primeira família. Mas quando Deus institui uma coisa, Ele coloca limites dentro daquilo que Ele institui. É como um proprietário, que ele coloca pessoas para morarem na sua propriedade, mas ele estipula limites no uso da sua propriedade. A vontade de Deus era exatamente que acontecesse o de melhor para o primeiro casal. A Bíblia, quando nos fala do local aonde foram colocados Adão e Eva, a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara que foi o melhor local que havia na face da terra. O local onde havia muita riqueza, muitos minerais de valor, local onde era cortado por vários rios, um local onde havia abundância e fartura de mantimento para o ser humano. E o Senhor, para aquele casal, Ele só deu um preceito: tudo isto vocês desfrutem, menos do fruto desta árvore. Deus, meus irmãos, quando nós
estamos na presença dele, ele nos dá uma grande liberdade no mundo material e no mundo espiritual. Mas ele cria exatamente alguns conceitos negativos para que nós não tomemos algumas posições. É exatamente aí que o diabo trabalha. E nós temos que ter cuidado com o nosso lar, porque mesmo que ele tenha sido edificado segundo a vontade de Deus, nós podemos abrir alguma brecha para que Satanás se introduza e destrua aquela felicidade que Deus colocou em nossas mãos. Adão, o primeiro homem a não ter cuidado com o seu lar. O primeiro homem a quem Deus entregou uma esposa, e ele não teve o cuidado que deveria ter, nem a autoridade espiritual que deveria assumir dentro do lar. Exatamente por causa disto, houve a retirada do ser humano do Jardim do Éden. E hoje continua acontecendo da mesma forma. Será que muitos lares estão ruindo? Não é exatamente pela falta do cuidado, principalmente do pai, principalmente da mãe no cuidado do lar, e Satanás vai achando brechas, e vai penetrando, e ele é atrevido. A Bíblia diz que ele é um valente, que toma conta do coração do ser humano, e quando ele toma conta, só existe outro valente que pode retirá-lo de lá, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz isto. O próprio Cristo diz esta palavra. É por isso que nós devemos cercar a nossa vida com toda a proteção espiritual. O nosso lar deve estar blindado para que o diabo não entre, não comece a tomar lugar, achar um cantinho, achar uma brecha, e dentro desta brecha,